Boa noite. Eu sou Jadir Davi, pastor da Igreja de Nova Vida, em Porto Seguro, na Bahia. Eu quero trazer aqui uma palavra para a nossa meditação. E o tema da nossa mensagem hoje é como se deve orar. Eu quero falar aqui no livro de Mateus, e a gente vai abrir o capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Esse texto está dentro do Sermão da Montanha, tá? Que compreende-se o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Então, no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né, como alguns preferem, Jesus traz instruções maravilhosas para a igreja. E nós vamos ver hoje aqui uma dessas instruções. Jesus falando para nós como nós devemos orar. Então ele nos ensina de uma forma brilhante. A didática de Jesus é muito boa, né? E ele traz assim uma palavra tranquila, com um entendimento muito bom, perfeito. E nós precisamos dessa instrução. Porque o que é oração? Oração é diálogo entre nós e Deus. E o diálogo, o que é um diálogo? O diálogo deve ser assim, um bate-papo que deve ser bem entendido, bem compreendido, melhor dizendo, né? Então, é uma conversa entre duas pessoas, dois amigos, uma conversa tranquila, com o entendimento perfeito. Então, Jesus nos ensina a orar dessa forma. Por quê? Nós não estamos orando a um algoritmo, estamos falando com Deus, e Ele é uma pessoa. Ele é o nosso melhor amigo. Então, quando nós oramos de uma forma tranquila, com uma comunicação perfeita, entendida, é muito diferente de quando nós oramos de uma forma, né? Tem gente que parece que, se perguntar para ele assim, o que é aí? Qual foi o seu diálogo com o seu amigo, Deus? Rapaz, eu estava tão coisa que eu nem sei o que eu falei. Errado. Oração não é isso. Oração é diálogo entre dois pontos, nós e Deus. Ok? E alguns chamam até de telefone sem fio, porque é bem parecido, né? Um telefone sem fio. Nós falamos aqui e Deus nos ouve lá, e Ele fala lá, e nós ouvimos aqui. Ok? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Eu gostaria que você ficasse bem atento, prestasse bastante atenção, porque o que nós vamos estudar aqui é algo assim para a nossa vida, para a nossa eternidade, tá? É algo que vai nos fazer alcançar a eternidade, esse diálogo entre nós e Deus. Então vamos, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Ok? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra, pedimos a Ti, Senhor, que derrame da Tua graça sobre nós, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, que a Tua mão, Senhor, seja sobre nossas vidas, que o Senhor possa nos conduzir pelo Teu caminho, venha nos abençoar, venha nos guardar. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe também nossas famílias, abençoe os nossos irmãos em Cristo, que o Senhor possa derramar graça na vida de cada um, abençoe os nossos parentes, os nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos. Pedimos a Ti, Senhor, que derrame da Tua graça sobre todos. Entregamos em Tuas mãos as nossas autoridades, Pai, sejam elas militares, civis ou eclesiásticas. Abençoe-as, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oramos, Pai, pedindo a Tua bênção na nossa nação. Que a nossa nação seja abençoada, seja guardada e protegida pela Tua mão de poder. Que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre a nossa nação, de norte a sul e de leste a oeste. Pedimos a Ti, Senhor, que derrame do Teu poder nas nações do mundo, que todas elas sejam alcançadas pela Tua graça. Também entregamos em Tuas mãos os missionários, pedimos a Ti que os abençoe. Que o Senhor possa cuidar dos missionários que estão no campo, Pai, aqueles que estão dentro da nação, os que estão fora da nação, que o Senhor possa derramar graça, abençoando a vida de cada um. Oro pelos enfermos, que os enfermos sejam alcançados pela Tua graça, sejam abençoados e curados. Também oro por famílias que têm perdido entes queridos, que o Senhor possa trazer consolo e confortar os corações. Pedimos a Ti, Senhor, que venha falar conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra gere vida em nós, que ela gere alegria, Senhor, e que ela traga uma mudança no nosso interior. E assim, Pai, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos para o nosso texto. Então nós vimos que orar é diálogo. Nós estamos falando com Deus. E quando nós falamos com alguém, nós precisamos falar de uma forma que a pessoa nos entenda. Então não podemos falar de qualquer maneira. Temos que falar de uma forma que as pessoas venham a entender o que nós estamos falando. Então aqui, o que nós vemos? Vamos voltar para o texto? Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que Jesus estava falando para nós? Orar em pé era, nos tempos bíblicos, era uma postura usual. As pessoas oravam em pé, elas gostavam de orar em pé. Mas Jesus fala aqui o quê? Ele não está dizendo que é proibido orar em pé, tá? Ele está dizendo que as pessoas oravam em pé para serem vistas. Nós não podemos ter essa intenção. Até porque oração é para quê? Oração é um diálogo entre dois pontos. O terceiro ponto, que são as pessoas que estão à volta, elas não estão participando daquele diálogo, Quando é uma oração intercessória, uma oração pública, aí sim. Mas a oração, ela é o quê? É um diálogo, digamos, meu com Deus, Deus comigo. Então eu preciso fazer com que Deus entenda o que eu estou falando com Ele. Estou sendo claro?
Então, orar em pé era usual na época bíblica, porém, muitos oravam para serem vistos. E eu quero levar você a Mateus 23, versículo 5. Veja só o que diz aqui. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Então muitas pessoas faziam orações em pé, por quê? Para mostrar que elas estavam orando. E nós não podemos orar dessa forma. A nossa intenção deve ser conversar com Deus, falar com Ele, ouvir Deus. Então assim devemos fazer. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha. Os dois subiram a Jerusalém para orar, e quando eles chegaram lá, um chegou cheio de autoridade. Ele estava achando que ele era o tal. Então ele chega cheio de autoridade, acusando pessoas, falando com Deus, mas apontando para pessoas, inclusive apontando para o colega que estava orando também no templo. Mas o outro faz o quê? O texto diz que ele bate no peito e ele nem ousa levantar a sua cabeça. Ele bate no peito e diz para o Senhor: Senhor, Deus, sê propício a mim, pecador. Ele reconhece que ele é um pecador e que ele precisa de Deus. Então nós precisamos olhar para esses dois homens. Foram dois modelos de pessoas que oraram. Um modelo negativo e o outro positivo. E nós temos de escolher quem nós queremos copiar. A quem você copiaria? Aquele que chegou cheio de autoridade, achando que era o tal? Ou aquele que chegou manso, de cabeça baixa diante do Senhor, reconhecendo o seu estado de pecador? Então nós precisamos entender o que é oração. Nós precisamos entender o que nós estamos falando diante do Senhor. Então oração não é qualquer coisa, é sair gritando por aí. Não. A gente grita com o nosso amigo. Você grita com o seu amigo? Você grita com a sua amiga? Está falando, mas não sei o que, tal, não sei o que, assim, é assim? Não, Nós falamos de uma forma que a pessoa entenda. Por quê? É nosso amigo, nós não queremos ferir o nosso amigo. Da mesma forma, temos que agir em relação a Deus. Deus é o nosso melhor amigo. Saiba disso, Deus é o seu melhor amigo.
Tenha Ele como seu amigo, tenha Ele como na sua agenda de amigo, tenha Ele no seu círculo de amizade, porque Ele é o seu melhor amigo, o que quer o seu melhor é Ele, pode ter certeza disso. Então quando você for conversar com Ele, converse tranquilamente. Ele é aquele amigo que está pronto para te ouvir. Ele é aquele amigo que está pronto para abençoar a sua vida, para derramar sobre a sua vida a graça, a sua graça. Versículo 6, voltando lá para Mateus 6, versículo 6 agora, Jesus fala algo interessante demais, nós precisamos ficar atento com o que Ele fala. Ouça Jesus, ouça só. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Entenda que Jesus não está dizendo que a oração pública é perigosa, é ruim. Não, Ele não está dizendo isso. O que Ele está dizendo para nós é que nós precisamos ter um coração de alguém que ama a Deus e que procura ter esse secreto com Ele. Então, nós não temos que orar para que os homens vejam, porque a oração é diálogo entre dois pontos, nós e Deus. Então nós temos que orar para que Deus nos ouça, para que Ele nos veja, para que Ele veja um coração contrito, para que Ele veja um coração de alguém que está falando a verdade, não de alguém que queira aparecer para o público, mas alguém que queira expor o coração para Ele. Isso é oração. Então a gente vê aqui que Jesus nos aconselha a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Aí eu quero voltar aqui, agora no versículo 6, quando ele fala dessa recompensa, e eu vou voltar um pouquinho, Mateus 5, versículo 12, preste atenção no que Jesus disse, ainda dentro do Sermão do Monte, ainda dentro desses conselhos maravilhosos. Veja só, Mateus capítulo 5, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então veja que Jesus diz que o nosso galardão no céu é grande. Então nós não temos que buscar a glória dos homens, nós não temos que buscar o prêmio dos homens, o galardão humano. Então quando nós oramos, nós precisamos entender que nós estamos falando com Deus e que nós vamos ser aprovados por Ele, nós vamos ser recompensados por Ele. Então nunca busque a recompensa dos homens. Quem busca a recompensa dos homens perde a recompensa de Deus. Nós precisamos buscar a recompensa que vem do Senhor, que vem do alto. A ideia de recompensa ou prêmio aparece várias vezes em Mateus. E eu quero voltar aqui, Mateus 5 ainda, no versículo 46, diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então Jesus está falando de recompensa. Então aqui, quando ele falou de recompensa aqui, ele fala de alguém que ama somente as pessoas que estão à sua volta. Isso é, o seu próximo são apenas pessoas do seu relacionamento. Está dizendo, isso não traz recompensa. Então isso é, precisamos agradar a Deus. E estamos falando de oração. Na oração precisamos agradar a Deus, não aos homens.
E quando nós agradamos aos homens, desagradamos a Deus. Mateus 6, versículo 1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Está vendo como é que a palavra de Deus fala conosco? Nós precisamos entender isso. Isso tem que estar dentro dos nossos corações e nas nossas mentes. Nós precisamos entender que quando nós agradamos aos homens, nós vamos desagradar a Deus. Quando nós buscamos o galardão, a recompensa dos homens, nós vamos perder a recompensa de Deus. E isso é muito claro. Aqui o versículo 1 do capítulo 6 de Mateus é muito claro quanto a isso. Agora eu quero levar você a Mateus 10, versículo 42. Tem gente que diz assim: a Bíblia é muito difícil. Não é difícil. Quando nós paramos para ler, e quando nós pedimos ao Senhor que traga a revelação da palavra às nossas vidas, Ele traz revelação. Ele disse que as coisas reveladas nos pertencem. Então nós precisamos dessas coisas reveladas. Depois você leia Deuteronômio 29, 29. Ele vai falar isso para nós. As ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Então quando nós oramos, nós falamos com o Pai e pedimos a Ele que traga a revelação da palavra. Ele revela e nós vamos entender muito bem, porque Ele traz clareza. E os nossos corações vão receber com alegria. Mas vamos aqui, Mateus 10, versículo 42. Preste atenção nisso aqui. Veja só. E quem dera beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deus sempre fala de galardão para nós. Galardão é recompensa. Isso é, quando nós fazemos a coisa certa, nós somos recompensados. Recompensados por Deus. Então nós não temos que fazer nada para que venha a recompensa dos homens para nós. Mas trabalharmos com os nossos corações ligados no céu, ligado ao coração de Deus, para que a nossa recompensa venha dele. Então não busque a recompensa dos homens, porque senão você vai perder a melhor recompensa, porque a melhor vem de Deus. Então recompensará, o Senhor nos recompensará. Ainda falando de recompensa, em diversos manuscritos após recompensará, se acrescenta em público. Então alguns manuscritos, diversos manuscritos, diz que Deus nos recompensará em público. E isso é muito legal. Não é legal? No passado eu fui corredor. Corria maratona e também corria 100 metros, que é velocidade. E algumas vezes eu ganhei, cheguei em primeiro lugar. Já cheguei em primeiro, já cheguei em segundo, já cheguei em terceiro, também já cheguei em décimo e lá no final também, tá? Não é só na frente não. E aí, quando a gente chega em primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, é muito legal. E uma vez eu cheguei no terceiro lugar, numa categoria infanto-juvenil, mas eu achei ali que eu achava que não tinha chegado em terceiro, que tinha ficado para trás, então já não estava muito assim, já estava até pensando em sair, vou embora, A gente estava vendo o pessoal recebendo lá, e de repente
o alto-falante chama o meu nome. Por quê? Porque as pessoas que passaram por mim, eu saí até em primeiro, fui em primeiro em um pedaço legal lá, mas depois escutei só aquele monte de passadas, plá, e passaram. Mas os que passaram por mim tinham idade acima. E eu era ainda juvenil. E o que aconteceu? O alto-falante chamou meu nome e disse que eu era o terceiro colocado. Eu estava meio cabisbaixo. Mas quando eu ouvi o meu nome no alto-falante, dizendo que eu era o terceiro colocado na categoria juvenil, o que aconteceu? Veio uma alegria no meu coração, e eu corri para o pódio para receber o meu prêmio. Assim que o Senhor nos faz. Ele nos chama em público. Ele vai nos presentear em público. O nosso galardão vai ser entregue em público. Quando? Quando nós buscarmos a Deus e não aos homens. Quando nós alegrarmos a Deus e não aos homens. Então nós precisamos entender isso tem que ficar bem claro dentro de nós. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 25 ao 29, vai falar algo interessante para nós. Porque tem gente que acha que Deus só vai ouvir se ele falar muito, se ele gritar alto. E a gente vai ver aqui algo interessante. Observe isso. 1 Reis, capítulo... Vinha comigo. Agora, em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 29. Observe que aqui nós estamos falando, vamos falar agora, do diálogo de Elias com os 450 profetas de Baal. Os profetas de Baal clamaram a Baal em voz alta, gritaram muito, falaram muito. Eles achavam que pelo muito falar eles seriam ouvidos. Da mesma forma, muitas pessoas nos dias de hoje fazem a mesma coisa. Elas acham que Deus vai ouvi-las pelo muito falar. Então elas falam, elas repetem aquilo que falaram, elas vão lá na frente, elas voltam, repetem de novo, achando que isso vai mover o coração de Deus para que Deus as ouça. Não. Só que não. Deus não nos ouve por isso. Sabe por que Ele nos ouve? Primeiro, porque Ele nos ama. Ele deu o seu Filho unigênito por nós, para nos comprar para Ele. Depois, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Ele renova as suas misericórdias sobre nós a cada manhã. Então por isso Deus nos ouve. Por esse amor incondicional, que é grandão. Então a gente vai ler aqui agora, veja só. 1 Reis 18, versículo 25 ao versículo 29. Tomaram o novilho que... Não, desculpe, aqui. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até o derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém,
não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não é o muito falar que vai fazer com que o nosso Deus, aqui eles estavam orando a Baal, tá? Baal nunca vai responder, porque Baal na verdade não existe. Mas o nosso Deus existe. Ele é vivo, ele é poderoso e ele é uma pessoa. Então por isso ele nos ouve. Quando nós oramos, nós não estamos falando com um algoritmo, nós estamos falando com uma pessoa. Uma pessoa que nos ama e nos quer muito bem. Ele é o nosso melhor amigo. Então nós precisamos ficar atentos com essas coisas. E eu quero voltar agora para o nosso texto base, que é Mateus, capítulo de número 6, né? E a gente vai voltar agora para o versículo 8, onde nós vamos finalizar a nossa mensagem. Que diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que lhe tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Tem gente que acha que Deus não sabe o que ela pensa. Tem gente que pensa que Deus não conhece as suas necessidades. Então elas gritam, elas rolam no chão, elas se cortam como aqueles homens se cortaram, elas fazem movimento, elas fazem barulho, achando que isso vai chamar a atenção de Deus. Não é isso que vai chamar a atenção de Deus. Então Jesus nos ensinou a orar de uma forma tranquila e mansa, de forma que Deus entenda o que nós estamos querendo falar com Ele. Qual é a nossa mensagem para Deus? Aí você começa a falar de um assunto agora, né? Assunto A, e você já entra no assunto B, já entra no assunto C, vai para o assunto D, volta no assunto A, e aí? Ninguém entende. Nem você entenderia. Mas eu tenho dois textos aqui para nós encerrarmos. Agora ainda nesse texto de João, ou de Mateus 6, agora versículo 32, diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece as nossas necessidades. Então nós temos que conversar com Ele de uma forma bem tranquila. Lucas 12, 30 é o nosso último texto, tá? Lucas 12, versículo 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Que a graça do Senhor seja sobre nós, que Ele nos ajude, né? Nós precisamos pedir a ajuda de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você estiver para orar, entenda que você está falando com uma pessoa, você está conversando com o seu melhor amigo, que é Deus, tá? E ore em nome de Jesus, ok? Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por esta palavra, pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a entender a Tua palavra, a entender as Escrituras, que possamos ter, ó Pai, um coração tranquilo diante das Escrituras, Senhor. Pai, pedimos a Ti que toque, Senhor, em nossas vidas, derramando graça e poder em nossos corações. Senhor, que venhamos a cada dia entender a Tua palavra e que possamos ter um diálogo aberto contigo, Senhor. Que possamos entender que o Senhor é uma pessoa, Pai, que a cada dia nós possamos orar, Senhor. Pai, não para que os homens vejam, mas orar para que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos veja. Nos abençoe, Senhor. Pedimos a Ti que venha nos abençoar, que venha nos guardar e derramar sobre nós Tua graça e poder, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame graça no seu coração, que a sua vida seja para a glória do Senhor, tá bom? Que a prosperidade do Senhor seja sobre a sua vida, que Ele te abençoe com sabedoria, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe, rica e abundantemente. Fique com Deus, abração.